Vale. Informação com credibilidade. Vamos falar sobre um trabalho que, através de uma parceria, vai gerar grandes benefícios para o nosso querido município vizinho, município de Porto Belo. Vamos conversar hoje, ao vivo aqui em nossos estúdios, e já agradecemos a presença aqui do presidente da Associação das Construtoras Incorporadoras do município de Porto Belo. Eu converso hoje com o Michael Marini, é o presidente da associação, que vai nos falar mais a respeito deste trabalho, em especial sobre uma parceria muito bacana que vai viabilizar aí a construção dos moles para o Rio Perequê, né, que faz limite aí entre o município de Porto Belo e o município de Itapema. E este projeto foi cedido pela associação ao governo municipal. Michael, muito bom dia, é um prazer imenso tê-lo aqui, viu? Bom dia, Sidney, obrigado pela oportunidade da gente poder vir aqui e apresentar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo, né? Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse trabalho da associação. O município de Porto Belo, ele também vem numa ascensão fantástica no que diz respeito à construção civil nos últimos anos, né? Sim. A nossa associação, ela surge em meados de 2019, né? Então, a gente iniciou em 7 empresas e aí depois, obviamente, a gente veio fomentando, né? E captando novos parceiros, novos associados, e aí a coisa começou a andar diferente, né? E aí, diante disso, a gente, conversando com o prefeito municipal, Emerson, né? E, obviamente, vice-prefeito, enfim, né? Com toda a turma. E a gente entendia que a gente precisava criar algumas condições específicas para o nosso município, até por ser um município de desenvolvimento precoce e com o intuito de criar um planejamento de fato para a região, né? A gente entendia que o momento do município era aquele, né? E é de fato hoje. Isso se consolida, né? Com aquilo que a gente vinha pensando. E aí a gente procurou eles com o intuito de poder proporcionar algumas sugestões de obras específicas, né, e do que a gente entendia que seria positivo para o município. E prontamente eles nos atenderam, foram muito receptivos, como sempre. E aí a gente iniciou essa caminhada aí em maio do ano passado, né, essa parceria e esse fomento desses projetos. Na verdade, a nossa associação, ela fomentou 8 projetos, né? Sim. Então, óbvio que a ênfase maior hoje é do mole do Rio Perequê e do Rio Perequezinho, né? Que é um fardo que a gente carrega hoje no município, e até por influências de maré e pela essa situação de ter um rio que divide os municípios de Itapema e Porto Belo, e pela influência de maré a gente carrega essa pluma de sedimento quando acontece esse tipo de influência de chuvas e tudo mais. Verdade. Como aconteceu no decorrer aí da semana passada e dessa semana. Então o nosso intuito de fato proporcionar a qualidade melhor da água, enfim, e tudo mais, né? E criar um atrativo turístico e tudo mais, né? Perfeito. Para que a comunidade saiba, os projetos que você nos cita, então, são o Master Plan Perequê, né, os moles do Rio Perequê e Perequezinho, engordamento da faixa de areia, projeto de urbanização dos moles da Orla do Perequê, a passarela do Costão das Vieiras, a galeria de drenagem, pavimentação e urbanização da rua Santino Voltolini, urbanização e pavimentação da rua Dorvalino Voltolini e a praça da ponte de pedestres sobre o Rio Perequezinho, é isso? Isso mesmo. Todos eles foram projetos que foram feitos, então, aí e cedidos à prefeitura também, é isso? Exatamente. Todos eles foram projetos a fim de criar um planejamento e uma estrutura, né, para isso. A gente tem uma parceria muito boa com a prefeitura e a gente consegue gozar do potencial construtivo, né, que é nomeado de outorga onerosa, né, na lei orgânica do município. E aí, diante disso, a gente acaba conseguindo proporcionar obras para o município, né, e nessa contrapartida, como a prefeitura tinha essa deficiência de conseguir o financeiro para a execução desses projetos, a nossa associação se reuniu, né, todos os empresários foram unânimes nisso, né, então, obviamente que o conjunto das pessoas é o que fez isso, né, e aí a gente contratou uma empresa que era especialista em arquitetura e urbanismo, né, nessa parte mais municipal, né, de desenvolvimento de cidades, de planejamento, e aí trouxemos eles para dentro da nossa associação e solicitamos alguns projetos e subsidiamos isso para a prefeitura, para eles terem um referenciamento e um posicionamento futuro, né? Não só pelos custos elevados,
Mas a elaboração de projetos como estes para o poder público acabam sendo muito morosos, muito demorados, né, Marco? Exatamente. Uma das situações é exatamente essa, né? A morosidade do processo. E assim, os municípios hoje aqui da nossa região, eles se reportam à ANFRE, né? Sim. Então, obviamente que eles têm uma demanda gigantesca de projetos e de desenvolvimento das cidades, até porque nós estamos numa das melhores posições do país hoje, que é o litoral norte de Santa Catarina. Sem né? dúvida. Então, diante disso e também pensando numa qualidade dos projetos, né, daquilo que a gente almejava para o nosso município, do que a gente enxergava, o que a gente poderia ser diferente. Uhum. Porque os nossos municípios aqui, eles crescem de fato, né? A nossa região é muito abençoada e as coisas acontecem, são muito dinâmicas, né? Mas a gente queria proporcionar uma qualidade diferente para Porto Belo, né? Trazer uma leitura diferente, principalmente vamos dando um pouco mais de ênfase no Balneário Perequê, que é a praia de adensamento da cidade, Grande né? chamariz, né? Exato. Os outros bairros e outras praias são tão importantes quanto cada um dentro da sua característica, né? Sim, sim. Mas a característica de adensamento da cidade hoje realmente é a praia do Balneário Perequê, né? Sem dúvida nenhuma. Esses anseios aqui, que acabaram então surtindo, resultando nesses projetos, foram apontados pelo próprio poder público? Vocês conversaram isso em conjunto? Não, sempre foi em conjunto. Sempre em conjunto. A decisão sempre foi em conjunto. A gente, obviamente, apresenta as nossas demandas, né? O que a gente entende, qual é o nosso posicionamento de mercado, o que a gente poderia estar criando especificamente, mas a decisão sempre foi conjunta, né? Enfim, a gente sempre também entendeu a municipalidade num contexto geral, né? A gente vem de uma cidade e não uma praia específica, Perfeito. né? Então a gente pensa também no desenvolvimento de todo o entorno do município, né? Perfeito, muito bacana. Falando especificamente do projeto dos moles do Rio Perequê, como a gente falou, né, a praia do Perequê, ela acaba sendo um dos grandes, maiores atrativos que hoje o município de Porto Belo tem. E urbanizar este local, né, que é utilizado para banho, pelos pescadores, ele vai trazer um desenvolvimento e talvez até chamar novos públicos para aquela região ali, né, Maico? Esse é o objetivo, né? A gente teve uma ascensão no município, um adensamento absurdo aí nos últimos 2, 3 anos. E a gente quer proporcionar uma qualidade de vida diferente para as pessoas, né? Uhum. E diante disso, para a gente almejar essa qualidade, para a gente alcançar esse objetivo, e obviamente que quando a gente vinha fomentando isso, essa ideia, né? Que isso já é uma ideia dos primórdios, né? De outras gestões e tudo mais, de ter essa capacidade de confecção do mole do Rio Perequê, né? Sempre foi um sonho da cidade de Porto Belo, né? Então isso vinha se pensando que não sairia do papel, né? E de fato a gente não só subsidiou a parte dos projetos, como a gente se uniu entre iniciativa pública e privada, e a gente já fomentou o recurso. E a gente já está com previsão até de início, né? Obviamente que a gente depende de licença ambiental, alvará de construção, essas coisas assim, né? Então vai depender do trâmite normal da situação, né? Mas isso vai acontecer, um pouco mais de prazo ou um pouco menos, mas existe já uma realidade, né? E com certeza é um atrativo tanto turístico, econômico, social, é um ponto de referência para a cidade, é o que uma cidade precisa, né? Para que ela traga outras pessoas dos municípios vizinhos ou de fora do estado, enfim, com um potencial diferente, né? Com um olhar diferente, uma experiência diferente, né? Então a gente pôde observar o desenvolvimento que trouxe para Ponta Sul e Ponta Norte em Balneário Camboriú, né? Eu citaria isso agora, esse exemplo, verdade. Que é curtíssimo prazo que foi desenvolvida a obra, mas a gente já vê que tem uma característica diferente, já virou um cartão postal diferente. E a gente, na posição nossa aqui do litoral, estando nos municípios vizinhos, que são belíssimas praias e tem um desenvolvimento absurdo, que é Itapema, Balneário Camboriú, enfim, até próprio Itajaí, a gente precisa também criar alguma condição dentro do nosso município para que a gente também seja atrativo, seja bonito, seja positivo e traga o anseio das pessoas. A gente tem já uma característica mais bucólica de uma cidade mais acolhedora e uma cidade um pouco menor. Mas a gente também quer trazer o progresso junto, né? Quando fala a gente, fala iniciativa pública e privada, óbvio que não dependem de nós, né? Sim. A gente sugere, conversa com a municipalidade e sempre foi muito bem atendido e enfim,
E é mais ou menos essa aí a diretriz que a gente pensa, né? Hoje como associação, né? Perfeito. Se formos pegar Balneário Camboriú como parâmetro, lá a parceria público-privada acabou proporcionando os principais atrativos que a cidade tem hoje. Então isso é um bom exemplo a se aplicar em Porto Belo, que tem uma característica cultural maior, né? A sorianidade ali da população, a herança cultural que a cidade tem ainda mais a oferecer, é um atrativo ainda maior, poderíamos dizer assim, né? Exatamente. Não tenha dúvida, a gente tem uma ramificação hoje dentro do nosso município com características distintas, num município extremamente pequeno, vamos dizer entre BR e mar, né? Sim. Que é a concentração maior do adensamento da população, e pulverizado em atrativos distintos. Nós temos o Caixa d'Áço hoje, que é o maior polo náutico do país, a referência. Ou se não é o maior, é um dos maiores do país, né? Sem dúvida. A gente tem um condomínio aeronáutico dentro do nosso próprio município, a gente tem praias com características totalmente distintas e próximas umas das outras, que acabam fomentando perfis de clientes diferentes, né? De consumidores diferentes, vamos falar, e até populacional, cada um, né? Curte alguma coisa diferente disso, né? E a gente pode proporcionar isso num mix de negócio dentro do próprio município, né? Perfeito. Você falou ali numa estimativa de prazo para execução, e se formos falar da estimativa, seria em torno de quando? Depois das licenças já concedidas, a gente estima um prazo aí de 180 dias de execução de obra, entre começo e término, né? Certo. Só da parte bruta, né? Depois tem mais a parte de urbanização, que a gente já tem um escopo mais ou menos do que pretende fazer, mas a gente ainda está pensando em algumas possibilidades um pouco mais arrojadas, vamos dizer assim, e que talvez demandem um pouco mais de tempo. Mas a obra bruta em 180 dias. A própria prefeitura, o governo de Porto Belo, divulgou aí já algumas fotos do projeto. Para a comunidade que nos acompanha, se a gente for falar de alguns detalhes ali do projeto de estrutura e urbanismo, o que prevê para essa obra? Então, a ponta norte, que é o espigão maior, ela prevê 380 metros da margem adentrando o mar. E o que ficou bacana é que a gente criou os projetistas criaram um layout um pouco diferente para ele, né? Não é só um espigão reto, mas o principal atrativo é que vai ter um atracadouro. Então a gente criou um atracadouro aí, não para barcos de grande porte, Sim. mas para barcos menores e para jet ski, para ter um ponto de referência ali, até porque nós entendemos que essa região vai virar uma região mais turística, com certeza, e muito mais gastronômica, com esse apelo familiar, né, de trazer as pessoas para aquele local. E, consequentemente, com a confecção do mole, a gente vai ter o desassoreamento do Rio Perequê, que também é uma situação que hoje implica no desenvolvimento turístico náutico, que acaba limitando muito, né, as embarcações, e a gente entende que nessa sequência isso não vai mais acontecer, até porque vai existir uma dragagem que contempla também, e um benefício que a gente vai ter pela natureza é que pela moldagem do mole, e por sofrer influências de maré, ele vai acontecer um assoreamento natural na orla do Balneário Perequê, então a gente já vai ter um benefício de engordamento da faixa de areia gratuito, vamos dizer assim, né? Pela influência da natureza, Serão né? consequências da estrutura. Exatamente. Muito bacana. Essa questão aí do assoreamento, nós estamos vivendo aqui em Tijucas nesse momento também, a necessidade, né, da dragagem do calado do rio, e consequentemente ainda mais Porto Belo, né, que recebe uma demanda maior turística, né, de embarcações, e isso será ainda mais necessário. E se a gente for falar em torno de custos, o projeto ele foi realizado em torno de quanto hoje, para que a população entenda? A execução a execução do projeto, ela gira em torno de 13 milhões, né? 13 milhões. 13 milhões a parte bruta, e aí depois a parte urbanística vem na sequência, até porque é um projeto que é muito extenso, você pode gastar 1 milhão, 2 ou 10, né? Sim. Vai depender do tipo de atrativo, da qualidade de material, do que você vai querer colocar, quais são os adereços que vão ter naquele local, né?
Então, mas hoje o projeto contempla as duas pontas, né? Ponta Sul e Ponta Norte, é um valor de 13 milhões. Como contempla as duas, a Prefeitura de Itapema teve algum envolvimento, contrapartida também ou não? Não. A iniciativa é totalmente da Prefeitura de Porto Belo. Eu acredito que exista uma conversa, né? Uhum. Até porque a gente entende que seria positivo também, né? Se Itapema se posicionasse, né? Com a confecção do lado que os compete, né? Mas eu desconheço o envolvimento na nossa parte, não, e eu desconheço também se existe algum posicionamento, enfim, que vá acontecer ou não. A gente entende que sim, né? Talvez mais cedo ou menos cedo aconteça, né? Mas será um mal necessário, digamos assim. O meu questionamento é apenas porque os mesmos benefícios que isso trará para a parte de Porto Belo também trará para a Meia Praia, que hoje é o local aí de maior exploração imobiliária do município de Itapema, né? Podemos dizer assim, né? Sim. É uma área hoje que o desenvolvimento do mercado imobiliário de Itapema, ele se declina para a Ponta Sul, né? Sim. Ela veio crescendo do miolo da Meia Praia e ela veio se inclinando para o sul, e o adensamento e os condomínios de maior luxo, maior valorização imobiliária estão, de fato, na Ponta Sul, né? Verdade. Estão na Ponta Sul. Por isso mesmo. Muito bem. E para a gente pontuar, Michael, como você bem frisou, né? A associação ela vem de 2017, é isso? 2019. 19, perdão, né? E a gente vê que de um curto espaço de tempo para cá, o município de Porto Belo, a exploração imobiliária no município de Porto Belo, ela tem se modificado, né? Tem ganhado um certo requinte, um maior valor agregado nos seus projetos, como a população já observa nas várias construções que hoje nós temos de condomínios, né? Grandes condomínios, oferecendo aí uma qualidade um pouco maior e que com certeza também deve modificar muito a busca, né? Pelos projetos e empreendimentos imobiliários que Porto Belo passará a oferecer a partir de então, né? Sim, na verdade, acho que até pelo exemplo que a gente tem dos municípios vizinhos e pelo desenvolvimento acelerado que aconteceu, e Porto Belo ficou guardadinho na gaveta ali, ela ficou no stand-by, né? Digamos assim. E então a gente pôde observar coisas que aconteceram nos municípios vizinhos que a gente poderia usar como case de referenciamento para trazer para dentro do município, Justamente. né? E as pessoas entenderam numa leitura diferente. E se a gente observar hoje Porto Belo, entre mar e BR, ela é a cidade que tem a maior expansão territorial urbana. Verdade. Então ela tem que ser um município bem pensado, para que isso traga essa qualidade. E os empresários que vieram, pelo menos os que a gente tem contato que estão dentro da nossa associação, a gente consegue ser unânime nesse pensamento. E se não fosse, a gente não conseguiria almejar o que a gente está almejando aqui, né? E obviamente que se não fosse a força de todos, a vontade de todos, nós não conseguiríamos chegar, né? Todo mundo apoiou, todo mundo foi parceiro, e as empresas estão se instalando e estão vindo entendendo que a qualidade, o diferencial, também proporciona outras situações, e é o que a gente vai oferecer para os nossos clientes, para as pessoas que vêm de fora, para as pessoas que moram no município. Então essa responsabilidade, essa coerência e esse balizador de mercado nivelando por cima traz uma qualidade diferente também para o município, né? Um layout diferente, uma arquitetura diferente, um urbanismo diferente, que é o que a gente precisa hoje, né? Na nossa região aqui, né? E enfim, a nível nacional, né? Tudo que é urbanístico, que é pensado, que é desenvolvido, que tem projeção, traz um ar diferente para a cidade, né? Então, e é isso que dentro do Master Plan, que é um projeto específico de planejamento do bairro Balneário Perequê, especificamente, e alguns outros, né, com algumas pinceladas distintas, a gente traz essa leitura de criar um desenvolvimento, até porque a gente hoje no município vende uma orla, né? Certo. Mas não necessariamente que o que esteja mais distante da orla não seja tão bonito quanto. Justamente. Né? Então, a nossa preocupação é criar um cenário positivo em determinados pontos da cidade com características distintas. Não apenas vender a orla, mas sim vender a qualidade de vida que o Balneário Perequê pode proporcionar, o desenvolvimento, a mobilidade urbana. Então, é um leque de possibilidades que a gente está criando dentro desse Master Plan para criar um desenvolvimento para o município pensando lá na frente, no que a gente vai poder proporcionar para as pessoas que vierem, né,
se tornar munícipes de Porto Belo, né? Muito bem, muito bacana. Bom, num todo eu parabenizo a associação e a prefeitura, né, por terem aí essa parceria tão grande, pensando no futuro da cidade. Eu acho que isso é muito importante, que sirva de referência aí para outros municípios aqui da nossa região. Parabéns pelo trabalho, viu? Porque, como eu falei, né, isso está agregando uma qualidade cada vez maior ao município e espaço sempre aberto aí para destacar as ações que a associação nesse momento desempenha em parceria com o poder público para a comunidade, viu, Maico? Não, perfeito, eu que agradeço a oportunidade da gente poder vir aqui e mostrar um pouco do nosso trabalho. Eu gostaria também de agradecer, a municipalidade sempre foi pontual com nós, sempre foi parceira, sempre nos atendeu da melhor forma possível e a gente agradece muito e na verdade eu gostaria de agradecer também os nossos associados que estão sempre presentes, que estão se dedicando, batalhando, a gente está junto, não é fácil, né? Mas a gente junto, unindo forças, falando a mesma linguagem, a gente conseguiu já trazer uma perspectiva excelente para o nosso município. E a gente agradece a oportunidade de vocês aí, da gente poder vir aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho do que a gente pode proporcionar para o município de Porto Belo. E a gente também está à disposição, qualquer coisa que precisar da associação, a gente pode contar conosco aí. A partir do dia 29 de junho de 2021, após 34 anos de serviços prestados à comunidade de Tijucas e região, através do canal AM, a Rádio Vale passa a operar de forma oficial em 102,9 FM. Obrigado a você que nos acompanha através do rádio. Prestigie também nosso trabalho através da internet. Basta procurar Rádio Vale Tijucas no YouTube, Instagram, Facebook e no Twitter.